Hoje eu tô trazendo pra vocês uma edição especial pro caderninho. A verdade eu gosto de compartilhar os aprendizados que o caderninho traz, mas o caderninho em si tem mudado a minha vida. É engraçado como eu queria meio que anotar minha vida através do caderninho, mas pelo caderninho, pela existência do caderninho, tá aí, né? Minha vida muda muito. Então, o caderninho é um projeto no qual, por mais que eu tenha também, claro, o intuito de divulgar os aprendizados e impactar mais gente, ele me muda para melhor todo dia. Ele faz toda a diferença para mim. Então, nessa edição especial, eu vou contar um pouquinho sobre o meu caderninho, como se fosse um meta-caderninho, o caderninho do caderninho. E como esse caderninho que eu uso acaba mudando minha vida. Espero que vocês gostem. Olá, eu sou a Bel PS, mais um caderninho. E hoje, na verdade, eu comecei a lembrar, né? No primeiro episódio eu expliquei o que era o caderninho, né? Mas eu ainda uso caderno físico. Eu tenho um monte de cadernos nos quais eu anoto as coisas interessantes que eu vou vendo no dia a dia, né? E eu queria mostrar pra vocês o meu novo caderno, na verdade, né? Eu tenho vários. Antes eu usava esse daqui, mas eu quero mostrar pra vocês o que eu tô usando agora, porque a história do caderninho é o próprio caderno hoje. Eu escrevo várias histórias aqui, é daqui que eu procuro o que eu vou falar pra vocês, né? Tem um monte de história. Mas esse diário tem história também, então eu queria contar isso pra vocês. Eu recentemente dei uma palestra na Holanda, em Roterdã. E pertinho de Roterdã fica Amsterdã. E como a palestra era tipo quinta à noite, eu aproveitei pra passar o fim de semana lá. E eu fui visitar a casa da Anne Frank, que, pra quem não conhece a história, foi um refúgio de uma família judaica que morava lá em Amsterdã. E eles moraram por mais de um ano no chamado anexo secreto, né? Na verdade era uma casa normal, só que tinha uma passagem secreta atrás de uma estante de livros. E atrás dessa estante de livros, a família estava morando, tinha uma casa inteira. E infelizmente eles foram descobertos depois de mais de um ano. É uma história muito, muito triste. Na verdade, virou um museu a casa. E eu tava em lágrimas no museu, porque é muita história num lugar só. E eles fizeram algo muito tocante para mostrar como tava a casa. E ela tinha um diário, a Anne Frank tinha um diário. Muito dessa história ficou conhecida porque ela escrevia tudo que ela estava sentindo nesse diário. Desde as coisas que ela ouvia lá de fora, que tinham 2 ou 3 pessoas que sabiam do esconderijo e iam levar comida para eles. E quando levavam comida super escondida, falavam um pouquinho da situação lá fora. E muitos dos sonhos que ela tinha para viver. E como estava sendo aquela experiência de estar trancada num lugar sem nem saber o porquê. E torcendo pela sobrevivência, mas na verdade sem saber o que ia acontecer. E no final do museu tinha uma lojinha de livros, tem o diário dela, né? Tinha uma história gráfica da vida dela muito, muito interessante. Obviamente trouxe todos esses livros pro escritório para se a galera tivesse interesse em ler também. E tinha um diário, que era o diário dela, na verdade. Então fizeram um diário parecido com a frente do diário dela. E conta um pouquinho da história dela. Até nesse diário eu vou abrir pra vocês pra mostrar. Fala da Anne Frank, seu diário e tal. Ela tinha 14 anos. E claro que não é uma história nada alegre. Eu fui muito, muito tocada pela história, pela visita lá. Mas eu achei que o meu próximo diário, por mais que isso fosse um tanto quanto pesado e um tanto quanto triste, pudesse ser esse diário. Então, as folhas do outro estavam terminando e agora eu já estou usando esse diário aqui. Então, não é uma dica em si do caderninho, mas é só um lembrete que às vezes até escolher a maneira do material, o próprio material que você vai usar para aquelas coisas que você considera muito importante na sua vida, pode influenciar a maneira como você faz as coisas. A verdade, ela me tocou tanto que eu nunca anotei tanta coisa no meu caderninho. Porque aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu não quero perder nenhum segundo da minha vida, né? E eu quero
pra dentro de mim mesma, me sentir grata por cada momento que eu vivo, por cada pessoa que conversa comigo, por cada conversa com a qual eu aprendo. Então, assim, eu comecei a escrever ontem, tem 18 histórias para caderninho já. Nunca foi assim. Claro, tem muita coisa que eu anoto e tal, mas é engraçado como o material o qual você usa pode te remeter a coisas que faz você ser ainda mais compromissada, viver ainda mais intensamente aquilo que você fazia. Eu já vivia intensamente, mas aquilo me tocou tanto, porque o meu caderninho, obviamente, não é como o diário dela, né? E nunca vai ser. É claro que é uma história totalmente diferente, mas tocou meu coração de uma maneira que eu sabia que ia influenciar a maneira como eu ia ver as coisas, ia deixar meu caderninho ainda mais vivo, ainda mais intenso, ainda mais completo, e minha maneira de ver o mundo ainda mais aguçada, ainda mais grata. Então essa é a dica de hoje. Se tem alguma coisa que você usa no dia a dia e certos materiais podem acabar mudando a maneira como você age em relação àquilo. Então é isso aí. Eu sei que é meio pesado. Se eu me aprofundar na história da Anne, eu vou começar, na verdade, a derrubar lágrimas aqui, como eu fiz na casa. Mas o ponto era isso, procurar materiais que despertam um você ainda mais forte, um você ainda mais intenso e um você ainda mais compromissado com aquilo e mais grato por aquilo que você está vivendo e mais focado nos aprendizados. É isso aí, gente. Tudo de bom.